Em pronunciamento conjunto com o líder da extrema-direita da Hungria, nesta quinta-feira, dia 17, o primeiro-ministro Viktor Orbán, o presidente Jair Bolsonaro do PL, voltou a utilizar o slogan do movimento fascista brasileiro Ação Integralista Brasileira, AIB. Bolsonaro afirmou que as duas nações têm comunhão de valores no que diz respeito a Deus, Pátria, Família e Liberdade. A última palavra foi incluída ao lema usado na década de 30. O presidente também chamou Orbán de irmão, dadas as afinidades em praticamente todos os aspectos. O premier é o principal responsável pela conjuntura autoritária vivida na Hungria. Mais cedo, em nota, o Itamaraty destacou que o Brasil tem afinidades e visões de mundo com o país europeu. Abre aspas. A aproximação com a Hungria, país com o qual o Brasil mantém afinidade de visões de mundo, tem propiciado, melhor dizendo, convergências na relação bilateral e em posicionamentos no plano internacional com base em valores comuns e na cooperação em diversas áreas, dizia o texto assinado pelo Itamaraty. E antes de abrir para o nosso pessoal, já vou pedir para a produção engatilhar aquela nossa enquetezinha marota. Hoje a pergunta para você é muito simples. Você acredita que Bolsonaro tem uma boa postura diplomática? Daí você coloca lá, sim, o presidente ele faz esse tipo de participações no estrangeiro, tem bastante coisa. Então, sim, ele tem uma boa postura. Não tem. Enfim, tá aberto o espaço para você votar e comentar no chat, claro. E aí, ô Celestino, como que você avalia essa visita à Hungria e, sobretudo, essas duas questões do presidente chamando um outro chefe de Estado de irmão e fazendo essa alusão, diria talvez, desse slogan fascista? Primeiro é importante o ouvinte, né, entender a palavra fascista, que é um governo de regime marcado, né, por ditadura, autoritarismo e violência, né? O presidente Bolsonaro não se enquadra em nenhum desses termos, né? Então Deus, né, o Deus que está acima de tudo, né? São palavras universais usadas pelo presidente. Pátria, que é onde a gente nascemos, nos criamos, né? Constituímos família, que é algo, é a base de todo o nosso crescimento, né? Tanto espiritual como para a vida toda, e a liberdade que ele prega desde o início, né? da pandemia, desde quando ele ganhou a eleição, mas principalmente depois que veio a pandemia, o presidente Bolsonaro foi o único que não fechou um boteco sequer. Então, assim, induzir, né, a falar que o presidente é um fascista, eu acho incrédulo, um pouco desonesto. Mas, assim, o socialismo pregado por Marx e Engels, que pregava o fim da família, né? Então, assim, é só ver quem está do lado da família e quem não está, para deduzir quem é fascista e quem não é. O presidente Bolsonaro jamais será um fascista, né? Ele prega, ele defende a liberdade, ele defende desde o começo Deus, pátria e família. Inclusive, quando ele foi lá no consórcio, né, ele mostrou a palma da mão, estava escrito Deus, pátria e família. Francês, o presidente ele tem... eu não vou falar que isso é bom ou é ruim, né? Mas ele tem, às vezes, uma postura, não sei se super afetiva, né? Então chegou pro Donald Trump e falou I love you, man. Ele chegou agora pro Orbán e disse, chamou de irmão, abraçou, enfim. Do ponto de vista diplomático, você acha que isso tem problema ou é bobagem? Não, eu acho que isso ele procura trazer as coisas para um aspecto mais casual, né? Para fugir às veleidades da diplomacia, às quais ele não está muito afinado, entendeu? Então ele procura ser uma pessoa mais ou menos simples e focar os valores que ele preserva. Deus, família, pátria, liberdade, essas coisas. Eu não acredito que ele tenha pensado fascistamente, como o pessoal pensou também dessa vez, e o fato de chamar o presidente que vai para a quarta tentativa de reeleição seguida, né? O Orbán, como ele chama os irmãos evangélicos, um irmão brasileiro, chamar irmão, você chama a pessoa de igual, né? Não acredito nisso. E vamos esperar, eu acho que a viagem dele foi um sucesso.
acima do esperado, porque ele não fez nenhuma coisa controversa, que a gente fala com outras palavras, né? Ele não teve nenhum erro dos muitos que poderiam ser esperados. E uma prestação de contas, quando chegar aqui no Brasil, acho que vai ser bem bacana. Ok, vamos passar agora para o professor Itamar. Bem, Vitor, a questão das palavras, né, que ele usou ali, daquela frase, são frases que se aplicam a qualquer situação, né? Ou seja, como até o Celestino já tocou, né? Na questão da família, na questão da propriedade, né? Na questão de Deus. Estamos num país cristão, né? Todos entendem que um país cristão, seu chefe de Estado, fale também nessa perspectiva, né? Família, liberdade, são coisas básicas de toda a sociedade, que inclusive também erroneamente, se alguém pode ter usado erroneamente, foram os fascistas, como Mussolini, que era contra a propriedade, contra a liberdade, né? Então, agora, como diz respeito às frases aí, né, o irmão, bom, o Lula chamou Muammar Gaddafi e o Mahmoud Ahmadinejad do Irã de irmãos e todo mundo bateu palma. Eu não vi nenhum problema quando o Lula chamou aqueles ditadores de fato de irmãos, porque o nosso chefe de Estado, seja ele Lula, seja ele Brizola, ou Brizola já se foi, né? Ou o Bolsonaro, quando está fora tem que fazer contatos, fazer aquilo que internamente nós chamamos de network, né? É isso, acho que está corretamente. A amizade, os vínculos com a questão da Hungria realmente tem bastante afinidade, sim. E aí o fato de o governo da Hungria ser chamado de extrema-direita, né? Você cria um palavrão para designar alguém que você detesta, né? No Brasil, até pouco tempo, se chamava o Aécio Neves de extrema-direita, gente, que era socialista fabiano, né, da social-democracia brasileira. Mas, enfim, a gente entende que momento ano eleitoral, o jogo político vale, todo mundo procura atacar de todos os lados e desqualificar o chefe do governo brasileiro, né? Tem que entender isso, faz parte do jogo. Só para deixar claro também, viu, professor? Eu não usei o termo extrema-direita de forma pejorativa de forma alguma, tá? É uma caracterização, tive a oportunidade para a Hungria e conheci um pouquinho mais do país lá. Assim, então, conheço um pouco da cadência no período que fiquei por lá, que eu aprendi algumas coisas. Rigon. Bem, tem razão, pessoal, encontro entre iguais, são extremas direitas. Com a diferença que o presidente Obama, apesar de tudo, né, ele é tido como um sujeito com pouca moral perante o resto do mundo. Com a diferença que o Orbán defende a vacina. Sempre defendeu a vacina desde o começo. E esse pessoal que quer falar alguma coisa é o mesmo pessoal que chama o Sérgio Moro de comunista. E aplaude quando o presidente vai lá na Rússia e, né, cumprimenta, faz afago, chama de amigo, fica solidário. Então, a diferença é que possivelmente o Orbán não toma copo de leite como insinuação para o nazismo, nem faz gesto no terno como gesto de supremacia branca. Aqui a gente está cheio de símbolos e exemplos de que há uma tendência para isso. O nazifascismo aqui no Brasil, se não tomar cuidado, porque ele se espalha e a sociedade é um espelho disso. Como eu disse ontem, todo mundo gosta de ver a atitude do chefe. Quando o chefe faz coisa boa, isso influencia nos demais. E aqui o que a gente tem visto são posturas que vão contra aspectos muito incivilizados. Eu só queria destacar, finalmente, vocês têm ideia de como o Bolsonaro é visto no resto do mundo, que tomou para ele o bagaço da laranja, né? Hungria, Rússia. O principal jornal da Hungria destacou o fato dele ser anti-vacina, de lutar contra a vacina, ser anti o tratamento da Covid, que foi o que ele marcou até hoje, né? Então, no país do Orbán, essa é a moral do Bolsonaro. Com certeza o jornal é contra o presidente também. Ô, Vitor... Dificilmente, na Hungria, não. Ô, Vitor, o professor vai falar antes? O professor, vou passar primeiro para ele. Tá, depois para mim. E depois eu passo para o Celestino. Pode ser? Vai lá, professor.
Bem rapidinho, Vitor, só para chamar a atenção um pouco do que é um governo fascista, né? É um governo em que a propriedade privada, ela existe só na forma. O Mussolini, em 1922, quando ele assumiu o poder, já escolado, que ele era socialista, do Partido Socialista, inclusive militante socialista, né? Foi editor do jornal Luta de Classe, depois do Avante. Então, ele é um socialista da gema. Qual foi a estratégia? Que tirar os proprietários fora, como fez o Lenin, né? Com a matança dos proprietários, não era uma boa forma de gestão, porque perdia know-how de gestão. O nazismo e o fascismo vieram num formato adaptado, né? No entanto, ambos, nazismo e fascismo e socialismo, né? Todos com a mesma matriz. Mas por falar em voltar um pouquinho atrás e admitir a iniciativa privada, quem fez isso foi o Lenin. Lenin fez isso em 1921, final de 21 e 22, com o chamado NEP, Novo Programa Econômico. Então, fascismo é o contrário de privatização de empresas, é o contrário de desestatização. Só isso, obrigado. E Celestino? Então, tem um termo popular usado, o seca-pimenteira, né, que faz parte do consórcio e uma boa parte da imprensa, né, que tenta secar tudo que o presidente faz, né, tenta distorcer tudo que o presidente faz de bom, né, torce contra o Brasil, não torce contra o presidente, está torcendo contra o Brasil, porque o presidente vai passar, né? O que ele vai deixar de legado, né, para o outro ou para ele mesmo em outubro é benefício para a população do Brasil, né? E aí esse seca-pimenteira fica aí colocando defeito em tudo que o presidente faz de bom, né? E aí coloca a família em dúvida, né? Coloca a família em dúvida, porque o antagonismo, né, da família é o socialismo, né? É o totalitarismo, coisa que o presidente não é. Ele não é um fascista, né? Ele prega pela liberdade. Deus, pátria e família. Vai lá, Rigon. Só não é para falar do seu xará, não, do Vitor Urbano, é para falar que o Bolsonaro anotou essas 3 palavras na mão quando deu entrevista para a Rede Globo, para o Jornal Nacional, porque ele tem sério problema de memória. Quem lê o livro da Thaís Soyama vai entender por quê. Ele não consegue trocar ideia por mais de 5 minutos com alguma pessoa. Ele não consegue ler por mais de 5 minutos, ouvir por mais de 5 minutos. E isso a gente vê nos efeitos, né? A gente vê o efeito disso no dia a dia. 6 horas... não é pior do que a Dilma, né? 6 horas e... Pode falar, Rigon. Não, sinceramente, se for para comparar, a gente pode comparar ele com qualquer outra pessoa. Eu acho ele pior, às vezes até melhor que o líder dele no governo. Seca-pimenteira. Se a gente, né, você está tentando jogar essa peste em mim, eu não sou o Lula que vai chamar de ladrão, não, querido. Se você falar de mim aqui, você vai ouvir e você não vai gostar.